Bem, pessoal, dando continuidade à nossa cobertura exaustiva aqui no canal do Professor Leonardo sobre os vazamentos das mensagens entre Sérgio Moro e o Ministério Público. Você sabe que nós estamos fazendo uma cobertura exaustiva, então já gostaria de pedir para vocês um pouco de compreensão com a quantidade e o volume de vídeos que nós estamos fazendo aqui no canal. Eu gostaria de deixar vocês sempre o mais bem informados possíveis e estou conversando com muitas pessoas, com especialistas no assunto, para que a gente possa trazer análises mais consistentes. E vocês podem me ajudar deixando nos comentários pontos de vista diferentes, são muito importantes para que a gente possa fazer análises mais consistentes e análises mais confiáveis possíveis. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para que a gente possa desenvolver essa nossa análise juntos. E é interessante que eu tenho visto muitas pessoas falando, usando o argumento de que a Lava Jato era uma força-tarefa. Então é normal o Sérgio Moro ter contato com o Ministério Público. E isso é um argumento mentiroso, isso é uma retórica mentirosa, porque contradiz o Código do Processo Penal. Se você colocar aí Código do Processo Penal no Google, der um Ctrl F, que é o sistema de busca de localização, você vai digitar a 254, você vai localizar o artigo 254. Ele está nessa parte que fala sobre as responsabilidades do juiz, do Ministério Público, do acusador e defensor, dos assistentes e auxiliares da Justiça. O capítulo 1 fala sobre o juiz. E no artigo 254 diz que o juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, inciso 4, se tiver aconselhado qualquer das partes. Então, o juiz Sérgio Moro ele é considerado suspeito porque ele aconselhou, ele agiu em conjunto com o Ministério Público, isso fere o Código do Processo Penal. Então não tem nada a ver essa parte aí de força-tarefa, isso é uma força-tarefa composta pela equipe da Lava Jato. O Sérgio Moro não tem que se meter nada disso, porque está no Código do Processo Penal. Então é um erro. Não adianta falar que Sérgio Moro fazia parte dessa operação Lava Jato, porque está equivocado, fere o Código do Processo Penal. E agora à tarde nós tivemos uma entrevista concedida pelo Glenn Greenwald, que é um dos donos do site Intercept, que acabou divulgando as informações sobre o material do Sérgio Moro, e eu vou ler algumas partes, alguns trechos dessa entrevista. Essa entrevista está no site UOL. O material ainda não revelado reforça interferência de Moro, diz jornalista. Olha só o que ele fala. Cauteloso ao falar sobre as próximas revelações, o jornalista diz já ter uma boa certeza. Moro era um chefe da força-tarefa que criou estratégias para botar Lula e outras pessoas na prisão, se comportando quase como um procurador, não como juiz. Então Moro está fugindo das suas atribuições ao se relacionar com o Ministério Público. Ele não pode fazer isso. Nós temos o Código do Processo Penal, artigo 254, inciso 4, que proíbe esse tipo de atuação. E aí ele vem falando aqui, próximos passos das investigações. Moro era o chefe da força-tarefa. É muito difícil para falar sobre os próximos passos, porque o processo jornalístico é importante para confirmar o que temos em mãos. Ele fala que o tamanho do arquivo que temos é maior do que o arquivo que recebemos do Snowden, porque ele ajudou todo aquele processo do Snowden, do Wikileaks, né? E até aquele ponto era o maior vazamento da história do jornalismo. Estratégias contra a censura. Cadê aqui? Aqui, ó. Falam sobre a questão suposta fake news. Aí responde, estão protestando pela privacidade e com isso estão confirmando que tudo o que publicamos é autêntico. Porque isso é verdade. Sérgio Moro não falou que era fake news. O que eles estão falando é que está uma esfera privada, estão questionando os vazamentos, falando que os vazamentos foram ilegais. E o Glenn Greenwald disse que o ataque dos hackers que Sérgio Moro recebeu recentemente não tem nada a ver com o dossiê que ele está preparando, porque isso já vinha sendo feito há muito tempo, né? Então, ele só comprova porque o que estão falando é sobre os vazamentos, né? Então, não estão falando sobre privacidade, não estão contestando o conteúdo. Aí depois ele falou aqui, outros personagens. Não quero falar nada sobre as coisas que ainda não divulgamos, mas posso falar que esse arquivo é muito grande e é sobre mais pessoas do que a força-tarefa da Lava Jato ou o Moro, mas não posso dizer mais do que isso. Então perceba, se for verdade o que o Glenn Greenwald está falando, que tem mais pessoas, que esse dossiê envolve muito mais gente, de fato vai ser um Chernobyl na nossa república, que pode acabar afetando diretamente o governo Bolsonaro, porque aparentemente houve interferência nas eleições de 2018 ao proibir a entrevista do Fernando Haddad. Então nós temos que esperar, temos que analisar com cautela os próximos passos, os próximos desdobramentos, e nós iremos aqui no canal do Professor Leonardo sempre abordar e continuar com essa nossa cobertura para ver o que pode acontecer nos próximos
nos próximos dias e também nas próximas horas. Então fique ligado, ative as notificações, se inscreva no canal, deixe o seu comentário para que a gente possa discutir e sempre fazer essas análises mais concisas. Agora à noite, mais consistentes, melhor dizendo. Agora à noite nós vamos fazer também um outro vídeo um pouco mais longo falando sobre os impactos no governo Bolsonaro, e amanhã farei uma pílula falando sobre o Protógenes, que foi lá, que estava na Operação Satyagraha, e uma situação muito parecida com o Sérgio Moro, e eu vou fazer uma pílula falando sobre esse caso. Então já deixe o seu comentário, ative as notificações, se inscreva no canal, e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.